Tema da mensagem de hoje: força para vencer qualquer dificuldade. Você tem interesse em ter essa força para vencer qualquer tipo de dificuldade? Não sei você, mas às vezes lá em casa surgem algumas dificuldades. Então, eu acho que é muito pertinente nós termos essa força para vencer qualquer dificuldade. Como assim? Será que dá para vencer qualquer tipo de dificuldade? Dá sim. Força para vencer qualquer dificuldade é o tema da mensagem de hoje. E o texto de Êxodo capítulo 1, verso 15 diz o seguinte: o rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifra e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Amém? Essa é uma ordenança, o que nós lemos aqui, do rei do Egito, o faraó, que estava assolado pela presença dos hebreus em seu território. Se você conhece a história, você sabe que José chegou no Egito de uma forma meio que contraditória, mas Deus o levantou ali para se tornar o grande administrador naquela terra, que administrou 7 anos de fartura e depois 7 anos de escassez. O Egito conseguiu sobreviver à escassez por realmente ter administrado muito bem os 7 anos de fartura. Essa já é uma lição para nós. Temos que saber lidar quando nós temos vivido algum tempo de fartura, e você pode olhar, a fartura passou longe, hein, pastor? Primeira coisa, comece a agradecer o que você tem, e comece a declarar: eu vivo fartura. É bênção, cala a boca do inimigo, e se você declara que você está vivendo fartura, você vai começar a pensar como alguém que de fato tem uma vida muito farta e abençoada. E quando vier qualquer tipo de momento de escassez, você terá suprimento para poder sobreviver a tudo isso. O Egito sobreviveu a tudo isso e era muito grato a José. Depois de um tempo, a família de José chegou ao Egito e eles passaram a viver naquele lugar. Chegaram com aproximadamente 70 pessoas e saíram de lá. Quando saíram, o pastor Vitor pregou muito bem também falando sobre essa saída deles. Quando saíram, estava com cerca de 3 milhões de pessoas. 2,5 a 3 milhões de pessoas saindo do Egito. Foram muito, muito abençoados ali. E já dá para você ter uma ideia que o rei do Egito estava com muito medo desse crescimento do povo. E ele temia, a Bíblia diz, você pode ler depois, aconselho que leia, para entender, ele temia que esse povo se unisse aos inimigos do Egito, e se houvesse um motim, o povo que estava ali dentro do país dele poderia se reunir com outros povos. E ele começa a se sentir ameaçado, e ele dá ordem, ele organiza tudo, e ele dá ordem aos homens que escravizem o povo hebreu, que até esse momento não era escravizado. E eles começaram a sofrer muito. E eles precisaram, além de trabalhar, começar a confeccionar tijolos, começar a trabalhar com barro e produzir. E a história fala que eles eram realmente forçados ao trabalho, e o intuito do rei de Faraó, o intuito de Faraó, era que eles não tivessem mais ânimo, forças para procriar. E sabe o que Deus fez? Quanto mais eles eram apertados, mais nascia criança abençoada da parte do Senhor ali, a ponto de chegar nesse número que falei para vocês. Essa passagem que nós lemos, ele toma uma segunda atitude. Ele diz: já que não está funcionando, então nós vamos pegar as parteiras e vamos dar uma ordem para elas. Quando nascer uma criança dos hebreus, se for menino, você vai matar imediatamente. Se for menina, deixe sobreviver. A Bíblia narra que as parteiras temeram ao Senhor, e elas não fizeram isso. E elas disseram a Faraó: olha, quando ele foi cobrar, ele viu que a ideia não estava surtindo efeito, ele foi cobrá-las, e elas disseram: olha, as mulheres hebreias, elas são mais fortes do que as egípcias, e quando a gente chega lá, elas já até pariram, não tem como nós matarmos as crianças. E Deus foi com elas, não porque elas mentiram, mas porque elas temeram primeiramente ao Senhor do que o que poderia fazer contra elas o homem. E isso é sempre muito importante. E aí, não satisfeito, ele assina um decreto de que se houvesse um menino recém-nascido dos hebreus, ele deveria ser jogado no Nilo. As meninas sobreviveriam. Os meninos seriam jogados no rio Nilo. É em meio a tudo isso que nós vamos analisar a história de Moisés, quando ele nasce. Eu li esse contexto para que você entendesse o porquê de nós termos estratégias para vencer qualquer dificuldade. Joquebede, quem sabe quem é Joquebede?
é a mãe de Moisés. Imagine agora Joquebede, uma jovem senhora, com 2 filhos, um casal já. Já tinha a irmã de Moisés e também o irmão mais velho. E você precisa ler a palavra para conhecer. E a gente vai dando spoiler para você. Era Miriam e Arão, os irmãos de Moisés. E ela se vê grávida. Acho que todos aqui podem imaginar que uma gestação para qualquer casal é muito bem-vinda, é abençoada, ainda mais para o povo hebreu. E naquela época, quanto mais filhos, mais próspero você estava sendo diante dos olhos do Senhor. É claro que a Bíblia também diz que os filhos são herança do Senhor. Então é claro que nós continuamos com um símbolo da bênção do Senhor. E aquilo naquela época era muito mais valorizado. E o casal entende, recebe a notícia de que as regras estavam atrasadas e Joquebede estava grávida. Porém, nesse contexto que eu passei para você. Imagine uma jovem mãezinha, ao mesmo tempo feliz por estar gestante novamente, desesperada, porque sabia dos decretos do rei. E aí, o primeiro ponto para a gente analisar sobre como vencer qualquer tipo de dificuldade, o primeiro ponto, grave aí para você não se esquecer, anote se for possível, não deixe que os problemas ditem as regras da sua vida. Não deixe que os problemas ditem as regras da sua vida. Todos nós passamos por algum tipo de dificuldade ou problemas. Na vida de qualquer um de nós, às vezes surgem dificuldades que podem trazer algumas questões inoportunas, coisas que nós não queríamos passar. E tem muitos e muitos aspectos que envolvem essas questões que daria pregação para a gente fazer até o final do ano. Muitas e muitas coisas. Mas a primeira questão que nós precisamos avaliar, pelo menos o que Deus trouxe hoje, é que nós não podemos deixar que os problemas ditem as regras das nossas vidas. E para você entender esse contexto, eu vou começar a ler aqui a passagem que veio trazendo essa questão da vida de Moisés. Um homem da tribo de Levi, está em Êxodo 2, versículo 1. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando você lê, você fala assim, poxa, se Moisés fosse feinho, então tinha morrido, né? Essa palavra no original diz que Joquebede achou graça e percebeu que aquela criança tinha uma beleza diferenciada, espiritualmente diferenciada. Nós já podemos entender que Joquebede, ao parir aquela criança, viu que não se tratava apenas de uma simples criança. Eles viram que era uma criança abençoada, diferenciada. E o autor aos Hebreus, ele diz no capítulo 11, verso 23, pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Tudo isso para nós entendermos que Moisés, ele nasceu de uma forma já diferenciada. Deus já tinha planos para aquela criança. E os pais, entendendo o mistério e algo sobrenatural, sentiram ali e estavam na mesma oportunidade de entender, os dois na mesma oportunidade de compreender que o Senhor tinha propósito na vida daquela criança. Então, uma jovem mãe, grávida, agora pare um filho, e quando nasce esse filho, a última esperança que havia era o quê? Se for uma menina, ela pode ficar viva. A última esperança era que fosse uma menina. E ela pare um menino muito saudável e diferenciado. Essa mãe rapidamente toma a decisão de esconder aquela criança. Agora, nós temos aqui o Davi e o Natan, aqui na igreja, né? Você já tem uma noção, logo logo tem o Gabrielzinho aí também. Você já tem uma noção de como a criança se comporta nos primeiros meses. Dá para ter uma noção ou não? Nem quem não é pai sabe, não é? As crianças choram, as crianças, elas têm necessidades. Joquebede precisaria ali, quem sabe, trocar umas fraldas naquela época, não sei exatamente como era, mas com certeza não era fraldinha descartável, não é? Joquebede precisou se cuidar para poder esconder aquela criança. Ela não deixou que os problemas ditassem as regras da vida dela. Nem ela, nem o marido se doaram, se deitaram diante da situação ou esmoreceram diante daquele problema que estava. Todos nós podemos passar por qualquer tipo de problema, mas às vezes
a gente se deixa levar e acaba que aquele problema começa a ditar as regras. Por conta de um problema que nasceu pequeno, e um autor falando sobre Davi e Golias diz que todo gigante nasce pequeno. O problema é que a gente vai deixando ele crescer e em um momento vamos ter que enfrentar. E quando o problema dita as regras da sua vida, é mais ou menos sobre isso. A gente começa a se moldar de acordo com aquele problema. E só para você compreender, é como se o meu carro ou o seu carro, quando nós saíssemos para passear, poxa, percebi que furou o pneu. Surgiu um problema. O que eu vou fazer? Na sua cabecinha está nítido. Eu vou já pegar o step. Deixar que o problema dite as regras da sua vida é começar a andar e falar, fazer o quê, né? Deus quis assim. Vou andar com ele furado agora. Alguém em sua consciência faz isso? Não. Mesmo que você não tenha o step, você vai parar, vai procurar uma roda substituta, vai tirar, vai consertar, vai voltar no lugar. Mas quando a gente deixa que problemas ditem as regras das nossas vidas, a gente é como se estivesse rodando com aquele pneu furado. Ninguém em sã consciência vai fazer isso, mas com os problemas que surgem, com as dificuldades que surgem, nós fazemos. A gente começa a se acostumar. Estou com um espinho no meu pé. Fazer o quê, né? Nossa, pastor, você está mancando, estou com um espinho no pé. Está com um espinho no pé? Mas e aí, você já olhou isso aí? Mas já faz 10 anos. Já faz 15 anos que ele está aqui. Você vai falar, você está doido, pastor? Se você entende um pouquinho mais, você vai ver que aquele espinho vai começar a necrosar o meu pé, certo? Daqui a pouco vai precisar ser amputado. Está entendendo como é que é difícil quando os problemas começam a ditar as regras da nossa vida? E aí isso nos leva a refletir qual é o problema que você tem passado, de repente, mais recentemente, ou quem sabe você está com um espinho aí há 10 anos? Se for o espinho de Paulo, vai continuar aí. Só se você me certificar que Deus falou que a força dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí eu vou ficar quietinho. Se não, eu vou te ajudar a tirar esse espinho, em nome de Jesus. Problemas, dificuldades, nós precisamos vencer. Se a gente se acostumar com esse problema, a gente vai, fazer o quê, né? Eu tinha um sonho, mas não deu, surgiu um problema. Eu queria, mas surgiu uma dificuldade, mas e aí? Aí o tempo foi passando, né? Sabe como é? Nós não podemos, meus irmãos. Não podemos permitir que os problemas comecem a ditar as regras. Joquebede veio ali, teve um filho, e ela pensou, eu vou esconder essa criança. O que é que daria para ela conforto de saber que esconder aquela criança ia resolver alguma coisa? Imagino eu que um fio de esperança, de que algo pudesse acontecer depois. Ela esconde aquela criança e deve ter feito muito bem para poder preservar a vida daquela criança. E às vezes os problemas estão surgindo, e como eu disse, tem muitos aspectos para a gente avaliar o porquê de um problema ter surgido, mas o fato é que quando a gente se entrega ao Senhor, Ele está coordenando todas as coisas na nossa vida. O apóstolo Paulo disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo os propósitos dEle. Quando a gente se entrega ao Senhor, nós já estamos dentro dos propósitos, e Ele tem liberdade para nos usar também segundo os propósitos dEle. As pessoas começam a nos ver, começam a nos olhar e observar que Jesus habita na nossa vida. Nosso testemunho começa a mudar e a gente está habitando e está na palma da mão do Senhor, vivendo segundo os propósitos dEle. E se estamos aqui, como você está aqui hoje, é sinal que você ama o Senhor. Então todas as coisas estão cooperando para o meu e para o seu bem. Até mesmo essa dificuldade e esse problema. O que não podemos é viver, colocar um travesseirinho em cima do problema e falar, então, se tudo coopera, veio esse problema, Deus quis assim, eu vou ficar aqui agora. 30 anos, 3 meses, 6 meses, 3 dias num problema que era para ter durado 10 minutos. Nós precisamos buscar estratégias sobre o que fazer com as dificuldades que aparecem na nossa vida. E a primeira questão é não deixar que os problemas ditem as regras. Você pode estar com um problema, mas você não vai viver com aquele problema naquele momento. Você está enfrentando, é passageiro. Tem gente que fala, eu tenho um problema. Não é seu não, está repreendido. Primeira coisa, já elimina isso da sua vida. Você não tem um problema. Você está enfrentando um problema, mas você vai vencer. Palavra tem poder, nós temos que saber usar. E tem coisa que parece que, é jargão, não sei o quê. Vai por essa aí, vai.
Satanás se apodera muito daquilo que a gente fala quando fala errado. Se ele se apodera muito, significa que falar corretamente também está no mesmo pé de igualdade, tem muito poder. E a Bíblia nos assegura, a palavra tem poder, nós precisamos proferir palavras abençoadas. Eu estou em frente, o que está acontecendo? Você está de cabeça baixa aí? Pode acontecer, da gente ficar abatido. Pode acontecer. O que é que está acontecendo? Estou enfrentando um problema, mas logo, logo ele vai bater em retirada. Já tem data para acabar. E já começa a declarar. E enquanto isso, procurando com o Senhor sobre o que você pode fazer. Joquebede ganhou tempo. Joquebede fez a questão de tentar vencer aquilo que estava atrapalhando. O que é que você faria com um problema como o dela? Qual estratégia você teria? Para quem você ia recorrer? Quem sabe daqui a pouco aquela vizinha, que aqui não tem, mas lá em São Paulo tem bastante, lá no Paraná tem bastante, se você perguntar para eles, depois eles vão falar. Aquela vizinha que conhece tudo da vida dos outros. Aquela vizinha chegando em Joquebede e fala, ué, não estava grávida? Cadê? É menino ou menina? Só para saber da vida, para sair contando. Na próxima pracinha, ela ia já... Você não sabe, Joquebede era menino, está escondido lá, mas não conta para ninguém. Eu jurei para ela que não ia contar, não é assim? Lá em Moarama tem ainda, tia Lucia? Tem? Lá ainda tem. Aqui em São Carlos, graças a Deus, não tem mais. Amém? Falei para você usar bem a palavra lá. Aqui não tem nenhum vizinho nosso que é fofoqueiro desse jeito, tá vendo? Amém. Aí, tá vendo? Começa bem já, ó. Moarama também não vai ter mais, em nome de Jesus. Vamos abençoar os irmãos visitantes, né? Tem que abençoar eles. O que dava para ela fazer? Esconder de quem? O problema não ditou a regra. Podia cair em depressão. Nasceu o menino mesmo, deixa que leve embora. Daqui a pouco vai chegar alguém, vai jogar no Nilo, já joga você mesmo, marido. Não. Ela não deixou o problema. Ela abraçou o filho. Imagina o contexto de todas as coisas. O filho é a herança. Joquebede sabia da grandeza de estar ali parindo um filho. Ela protegeu. Estendendo aí agora o chiclete. Tem tanto pai e tanta mãe que não está protegendo como Joquebede fez, hein? Joquebede correndo risco. Tem pai e mãe entregando filho aí, ó, à torta e à direita. Para qualquer um, para qualquer coisa, para qualquer tablet, qualquer celular. Vamos proteger nossos filhos. Vamos zelar por eles. Vamos fazer nossa parte. Porque Satanás... esse aqui não tem problema nenhum. No meio do capítulo, no meio do desenho, aparece um capirotinho ali. Daqui a pouco a criança não consegue dormir, está vendo coisa para lá e para cá. Vamos zelar pela vida dos nossos filhos. Vamos guardar, isso aqui é só um parêntese. Vamos guardar a vida dos nossos filhos. Sermos leões, pais, nós temos as responsabilidades de orarmos pela nossa casa. Mães, zelem. Tenho dito muitas vezes a muitas pessoas, até mesmo de púlpito, não existe oração mais poderosa do que a oração de um pai e de uma mãe. Nem a do pastor, nem de ninguém. Quando um pai e uma mãe colocam o joelho no chão e sabe usar as palavras, então, declarando um futuro abençoado para os filhos, meus irmãos, só que não é só orar, precisamos vigiar no dia a dia. Joquebede salvou a vida daquela criança, guardando e fazendo o melhor dela, e não deixou aquele problema ditar a regra na vida dela. Como é que você está olhando para o seu problema, para a sua dificuldade? Tem uma dificuldade na empresa? No casamento? Uma dificuldade com os filhos? Como é que esse problema está sendo encarado por você? Virou problema de estimação já? Não, né? Aprenda a lidar buscando estratégias do Senhor, mas não se acostume com esse problema. Assim como Joquebede escondeu aquela criança, esconda a sua vida na presença do onipresente, do onisciente, do onipotente, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Esconda a sua vida, a vida da sua família, da sua empresa, no seu trabalho, na presença do Senhor. Você já está aqui, o mais difícil nós já fizemos. Nós precisamos ter uma vida prática, de confiar no Senhor e escondermos nossa vida fora dos olhares do maligno. Zelar pela nossa vida, vigiar pela nossa família, guardar as nossas vidas na presença do Pai. Não deixe esses problemas ditarem as regras, leva o problema para a presença do Pai. E fala, probleminha, chega aqui. Vou te apresentar meu Pai. Eu não posso contra você, mas eu vou te apresentar meu Pai. Aí você se vira com ele, hein? É assim que nós temos que agir. Senão o problema começa a chegar e a gente está ali mancando 25 anos. Pneu furado, passou. Seu pneu está furado, amigão. Não, já faz 5 semanas já. Furou, né? Fazer o quê? Você não tem step? Não tenho. Mas furou, né? Problema ditando regra. Não existe.
Então não deixe que dite a regra em você também. Você não foi projetado para ficar andando, mancando para lá e para cá, ou quem sabe com o pneu furado. Você foi projetado por Deus para viver uma vida abençoada e para que as pessoas olhem e vejam que vale a pena ser um servo do Senhor. Caminha nessa forma. Tem muita gente querendo buscar o Senhor para ficar rico, para ficar só pensando num biguinho. Não, não é assim. Ficar rico ou não é consequência do que Deus quer fazer sobre as nossas vidas. Mas quando buscamos a face do Senhor, falando: Senhor, me ajude a viver uma vida íntegra, a ponto de que as pessoas me olhem e vejam o Senhor. Aí o que vai acontecer com você é consequência. Talvez de fato você se torne o maior da cidade de São Carlos, um dos grandes empresários do Brasil, o maior funcionário lá da sua empresa, aquele que é sempre bem reconhecido, mas porque dentro de você tem uma essência singular. É a presença do Senhor que não deixa você se corromper. Vamos viver uma vida abençoada. Não se conforme em viver numa vida mediana, medíocre, se você não foi projetado para isso. Se você está a parzinho com o Senhor, ligado nele, e alguma coisa estiver te impedindo de progredir, aí você pode descansar no Senhor. Pastor, eu já fiz tudo o que eu precisava. O que eu estou vivendo não é porque eu me acostumei com o problema, não. É porque o Senhor falou que está dentro do processo. Ótimo. Abraão esperou 25 anos por um filho. Se a gente fosse julgar ele ou Abraão, não é assim. E lembre, criaram atalhos, foi ter filho com Agar, não era o propósito. O que eu estou dizendo para você, não é para você sair tomando decisão sua não, para sair de problema. É para se esconder aos pés do Senhor. A ponto de orar e falar: Senhor, me ajuda a não tomar nenhum atalho não. Eu quero estar na presença do Senhor e não aceito esse problema, mas a solução eu quero que venha do Senhor para mim. Amém? Segundo ponto, para a gente poder meditar nisso tudo e ter as estratégias, ter a força para vencer qualquer dificuldade, é o seguinte: sempre faça o que está ao seu alcance. Sempre faça o que está ao seu alcance. Você já viu que ela escondeu a criança. Mas eu quero contar um outro detalhinho aqui para você. Êxodo 2, verso 3, diz o seguinte: quando já não podia mais escondê-lo. Imagina o pulmão do menino, que bênção. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco, o vedou com piche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. Sempre faça o que está ao seu alcance. Imagino que ao longo desses 3 meses, Joquebede deve ter ficado esperando algo que poderia mudar a história. Algo que viesse, quem sabe o rei anular aquele decreto, parar de perseguir as crianças dos hebreus. Imagina a esperança que ela teve. Não sei se sou só eu que sou assim. Quantas e quantas vezes a gente começa a dar ideia para o Senhor? Pai, eu estou passando esse problema aqui, mas se o Senhor colocar no coração daquele meu irmão, para ele esse dinheiro que eu estou precisando não é nada. Imagina se ele olhar: você não conseguiu fazer isso aqui na sua casa ainda? Vou te abençoar. Toma, 10 mil reais de presente. Para ele não é nada, vai dar certinho, Senhor. Estou pensando, acho que eu vou marcar para tomar um café com aquele irmão. Aí no meio da conversa eu falo para ele que eu estou com essa dificuldade. Vai dar certinho em Deus. Você já se pegou dando ideia para Deus? Pois é, acontece nas melhores famílias. Joquebede deve ter ficado com o coração bem atônito. Vai mudar. Alguma coisa vai surgir. Daqui a pouquinho o menino crescendo, 2 meses, está parecendo um tourinho, mamando bem, chorando forte. Joquebede começa a ficar em desespero. Ficaria ou não ficaria? Não mudou nada. Hoje à tarde passou alguém, ficou olhando para dentro, desconfiaram que tinha criança aqui dentro. Ficou olhando para dentro aqui da nossa casa, da nossa tenda, sei lá como é que era. Como é que eu vou esconder essa criança agora? Vai passando os dias. O fato é que uma bela manhã, ela acorda, se preparando, porque sabia que aparentemente a guerra estava perdida. Não vai ter jeito, vão descobrir que eu tenho um menino aqui. E o que ela faz? Ela faz a parte dela. Alguém poderia falar: leva essa criança embora. Vai lá, eu não quero nem ver o que vai acontecer com ele. Leva lá. Levava no meio do deserto,
jogava no meio do Nilo, os jacaré ia comer, joga lá no Nilo mesmo, que os jacaré já comem, acaba a dificuldade dessa criança, pobre criança, tão bonito, achei que tinha algo diferente nele, mas já passou 3 meses, não vai ter jeito. Quem sabe ela poderia se revoltar com Deus. Deus, o Senhor sabia que era um menino, por que o Senhor deixou eu ter essa gestação? Poderia não ter tido, do que amar essa criança e agora ter que entregar para esses homens cruéis aqui do Egito? Será que a gente poderia se revoltar? Acho que não, né? Difícil, não é? Difícil a gente se revoltar com Deus, não é difícil? Pior que não, né? Deus, por que o Senhor permitiu tudo isso? Não, ela levanta e vai pegar um cesto de junco. O junco era um material que era usado até para fazer as embarcações maiores lá no Egito. Ela pega o cesto prontinho, porque sabia que já ia boiar, mas não faz de qualquer jeito. É uma pessoa desesperançosa que está fazendo isso? Como é que você está enfrentando os problemas e as dificuldades que você tem? Como é que está o nível da sua esperança? Você está fazendo o que dá para fazer mesmo? Ou porque não surgiu uma resposta concreta, você já está jogando as fichas? Está jogando a toalha? Joquebede pega piche e betume, para não deixar que a água adentrasse no cesto. Coloca o menininho bem bonitinho, e com capricho e zelo, ela coloca lá na margem do rio, no meio da plantaçãozinha de junco que tinha ali. Quem já viu plantação de junco aí em alguma represa, algum lago? Já viram? Não? Pesquisa no Google depois que você vai ver como é que é. Ali no cantinho, colocou a margem, dentro da água, as margens. E a irmã do menino, Miriam, ficou observando o que iria acontecer. Você tem feito o que está ao seu alcance? Força para vencer qualquer tipo de dificuldade é essa. É não falar não, é não desistir enquanto Deus não deu a última palavra. É aquela pessoa que já recebeu o decreto do médico, que era para estar moribundo, mas está ali mais saudável do que os outros. Fala, não, isso aí foi o que o médico falou. Deus pode reverter a situação. E ele vai até o último instante de vida. Tem uns que ressuscita, sai da morte, sai daquele problema de saúde. Tem outros que vão para a glória, mas vai feliz embora, porque até o último instante fez o que estava no alcance. Joquebede fez o melhor. Joquebede fez o que estava ao alcance dela, e tudo mudou naquela manhã, onde parecia que tudo estava perdido, e talvez você tenha enfrentado dias assim, tenha enfrentado noites sem dormir, onde parece que tudo está perdido. Deus só esperou a atitude daquela mulher, para poder enviar a filha de Faraó para a beira do rio. E a Bíblia diz que a filha, a princesa, vem para se banhar na beira do rio, e ela percebe o cesto de junco, e ela pede a uma das servas, vai pegar aquela cesta para a gente ver o que tem ali? E quando traz para ela, ela abre e ela vê, é uma criança, é um menino dos hebreus. Porque uma mulher investiu e fez a parte dela, Deus pôde fazer o milagre. Se ela continua agarrada com aquela criança e não fizesse nenhuma outra atitude, aquela criança poderia morrer, alguém poderia descobrir. Mas uma vez que não tem mais jeito, eu vou fazer a minha parte. Você é doida, mulher? Vai ganhar o quê? Vai ganhar mais 5 horas, 6 horas. Se o menino não afogar, ele vai morrer de fome. É como se ela dissesse, eu ainda tenho esperança. E a gente às vezes está passando por um problema e perde as esperanças. Mas Deus hoje está falando conosco, nós não podemos perder a nossa esperança, nós precisamos fazer o que está ao nosso alcance. É necessário que a gente entenda o que está no nosso alcance. Às vezes o que está ao seu alcance é apenas orar por um casamento que já foi decretado o fim. Que as aparências enganam, mas dentro de casa já acabou. Por um filho que ninguém sabe, mas está viciado. Por um trabalho onde tudo parece que já finalizou. Pela sua mente cauterizada em algum tipo de pecado ou de aprisionamento. Mas você pode vencer fazendo a sua parte. Há esperanças para aqueles que vão até o fim, fazendo a sua parte. Hoje pode ser o último dia desse problema, porque você está aqui hoje, sentado aqui ouvindo a palavra do Senhor, fazendo a sua parte. Como o pastor Vitor disse, uma multidão que tem vindo buscar ao Senhor somente porque Ele pode dar. Irmãos, era melhor que estivéssemos no mundo, porque pessoas que conseguem ter uma média de vir para a igreja apenas 2 domingos no mês, são os mornos. O que é que vai acontecer com os mornos? Jesus vai vomitar. Não tem palavra para passar a mão na nossa cabeça. Ou a gente se entrega ou vai para o mundo.
Porque frio a gente tem uma esperança de quebrar a cara e voltar correndo para os braços do Pai. Mas ficar sentado aqui sem tomar as nossas atitudes, isso é ser morno. Nós vamos para o inferno. Nós precisamos da nossa atitude. E aquela mãe fez o que ela podia. Se você é mãe, se você é pai, faça o que você puder pela vida dos seus filhos. Zele por eles, ore por eles, interceda para que estejam guardados. Se o máximo que você consegue fazer é orar, ore com toda a sua força. Faça o seu melhor. A filha de Faraó vem, pega aquela criança e Midian chega com muita inteligência e chega perto da filha de Faraó e diz: quer que eu vá chamar uma mulher hebreia para cuidar dessa criança para a senhora e amamentar ela? Olha, ótima ideia. E Miriam vai chamar a mãe: mamãe, seu filho foi achado pela filha de Faraó. Meu Deus, eles vão matar ele. Ele falou: não, ela quer cuidar dele, ela se encantou com ele, mamãe. E eu falei que viria chamar alguém para cuidar dele, para ela. E ela amou a ideia. Vem, mãe, vamos lá. Joquebede chega ali, a filha de Faraó entrega Moisés para ela e diz: cuide dessa criança e você receberá salário para isso. Uma manhã triste, uma noite sem dormir, quem sabe? E Deus espera a pequena atitude de Joquebede em passar piche e betume naquele cesto, para levar a filha de Faraó. Vai encontrar um menino lá, porque quem vai cuidar desse menino sou eu. E você vai pagar para ela lá, hein? Dá um salário para ela. Receber salário para amamentar seu filho? Que bênção, não é? Para quem ia chorar a morte de um filho, agora está recebendo salário. Deus é poderoso ou não é? Fala para mim, você tem força aí para vencer essa dificuldade que você está passando? Se você não tinha, agora você já tem, em nome de Jesus. Toma posse disso. Esse é o nosso Deus que cuida de nós nesses detalhes. Quando a gente não se entrega, Ele vem e faz a parte dele. Terceiro ponto, para a gente finalizar aquilo que Deus tinha para falar para nós nessa noite. Força para vencer qualquer tipo de dificuldade. Nunca se esqueça que o propósito maior é que Deus seja engrandecido. É que Deus seja engrandecido. Nesse problema, nessa dificuldade que você talvez esteja enfrentando, nós não temos apenas que buscar resultados para coisas oportunas. Ah, estou tendo goteira em casa, eu preciso mudar numa casa bonita, chique, só para eu me satisfazer e nunca mais ter goteira. E quem viu que tinha goteira na minha casa agora vai ter que engolir, que eu estou morando num sobrado lindo agora. Isso aí não é. Isso não é a forma de buscar. Meu carro que estava fumando, que os vizinhos via fazendo barulho de motor, agora eu vou ganhar um 0. Essa dificuldade que eu estou passando, o pastor falou hoje, eu vou vencer. Não. As dificuldades têm um propósito maior, que é engrandecer o nome do Senhor na nossa vida. Joquebede fez o melhor pelo filho dela, para que ele não se perdesse. A vida dela mudou toda, ela poderia sair esfregando para as vizinhas. Aí, suas linguarudas, não estava contando na pracinha que eu tinha um filho? Agora eu estou ganhando salário para cuidar do meu filho, ó. Morra de inveja, morde o cotovelo. Não. Pode acontecer com nós ou não? Você já pediu alguma coisa no seu coração assim, queria tanto um carrinho novo, para os outros verem eu andando de carro bonito, ó, ver que eu estou melhorando de vida. Queria tanto que o meu marido desse a mão para mim. Por que você quer que seu marido desse a mão? É porque, não, fala a verdade. Fala a verdade, é que eu quero que os outros vejam que eu sou amada, né? Ele anda longe assim, ele não me abraça, tal. Não está certo, o marido não dá a mão para você não quando está passeando, mas onde é que está seu coração? É para os outros verem? Olha, Satanás está ao derredor. Joquebede criou aquela criança com muito amor e carinho. Quer que eu prove para você? Hebreus 11, 24. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Quem é que ensinou Moisés? Quem é que educou essa criança? A mamãe foi dando mamar, foi orando e foi ensinando. A Bíblia diz que quando o menino estava grande, ela foi lá levar. Toma aqui, princesa. Toma o filho que eu criei para a senhora. Já foi um desprendimento muito grande entregar Moisés para ir para o palácio.
Mas Moisés foi lá, na casa do rei, criado na casa de Faraó. Mas quando chegou o momento oportuno, ao invés de tomar lugar e falar, eu não tenho partido com esses hebreus não, ele abriu mão do luxo que ele tinha na casa de Faraó, para ser contado como os escravos, mas viveu uma vida santa na presença do que Deus tinha para a vida dele. Isso é o que o autor de Hebreus está dizendo para nós. E quem foi que ensinou a esse menino? Quem foi que ajudou Moisés a se tornar um servo íntegro e fiel? Mesmo sem entender exatamente o que era ainda ser um servo de Deus, mesmo sem entender a complexidade do plano que Deus tinha envolvendo a vida dele, Moisés abriu mão de estar na casa de Faraó. Porque uma mãe pagou o preço, lembrando que a dificuldade que ela enfrentou deveria trazer propósitos maiores para o reino. E é isso que nós temos que lembrar aqui hoje. Força para vencer qualquer tipo de dificuldade é mostrar que o Senhor é Deus na nossa vida. Não é esfregar na cara dos outros também não. É mostrar que Ele é Deus, ou permitir que Ele se mostre para outros, que às vezes a gente nem sabe quem são. Quer vencer qualquer tipo de dificuldade? Eu também quero. Mas primeiro a gente tem que pensar, Deus, por que eu estou passando essa dificuldade? Onde é que o Senhor vai ser engrandecido na saída aqui na resposta, na hora que eu superar esse problema? Na hora que eu passar aprovado por essa prova? Onde é que o Senhor vai ser engrandecido? Então como é que eu devo agir? Porque me importa que o Senhor seja engrandecido. E aí a gente vai poder vencer qualquer tipo de coisa. Assimile tudo isso na sua mente. Não deixe que os problemas ditem as regras na sua vida. Sempre faça o que está ao seu alcance. E nunca se esqueça que o propósito maior é que Deus seja engrandecido através dessa dificuldade, desse problema que talvez você possa estar enfrentando. E depois que você superar isso, aí você vai firmar ainda mais na sua mente. Se na época da dificuldade eu quis buscar a exaltação do nome do Senhor, agora que eu estou bem, que eu venci aquele problema, agora mais ainda as pessoas verão que Ele é Deus na minha vida. Porque tem muita gente que depois que sai do problema, nunca mais volta para a igreja, nunca mais conta um testemunho, nunca mais está na presença do Pai. Somente na dificuldade, irmãos? Só na dificuldade? Não. É inadmissível que a gente esteja buscando o Senhor só enquanto tiver com problema. Mas já vou te dar uma receita muito básica. Se o Pai está vendo você só na presença dEle enquanto você tem problema, sabe quando você vai sair do seu problema? Se o Pai ama muito, Ele não vai deixar você sair do problema nunca. Porque se sair, você vai perder a sua alma. E Ele nos ama. Você vai continuar no problema. Então, se já faz 20 anos que você está nesse problema, 6 meses, um negócio tão simples, não consigo resolver, para perguntar para Deus. Deus, será que se eu sair, eu posso correr o risco de me perder? Então não deixa eu sair não. Na presença do Pai, você vai ter coragem para orar dessa forma. Então não deixa eu sair não. Mas aí você não é bobo, você fala, Deus, mas me ensina a vencer esse problema sem sair da sua presença. E aí você vai poder trilhar uma vida com muita força para vencer qualquer tipo de dificuldade. Amém? Fica de pé para a gente ir embora então.